Salomão foi salvo? E aí, qual a sua opinião acerca do fim de Salomão? Mande seu comentário para nós, comente aí qual é a sua opinião, porque eu também quero dar a minha opinião acerca do que aconteceu com Salomão. Bom, eu quero desde já dizer que na Bíblia não dá nenhum relato do resultado da questão de que Salomão foi salvo ou se perdeu. Mas é uma pergunta que permeia entre muitas pessoas acerca do que aconteceu com Salomão. Haja vista que a Bíblia ela nos conta a história de Salomão, como ele andou perante o Senhor e que Deus se agradou de Salomão, Deus o abençoou, lhe deu riquezas, sabedoria. E Salomão foi um rei próspero, por que não dizer o rei mais rico e mais inteligente que houve na época. Mas aqui no livro de Reis, ele nos dá um relato acerca dos dias finais de Salomão. E eu queria que você me acompanhasse e ficasse comigo até o final desse vídeo. E aí você vai ter a sua opinião acerca do que aconteceu com Salomão nos seus dias finais. Vamos lá para o livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 11, que começa aqui falando um pouco da história dos dias finais de Salomão. Capítulo 11 diz assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, Sidônia e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem case elas com vocês, pois perverterão o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velho. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Neste tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos deuses. Amém? Então, por aqui a gente já começa a perceber que Salomão ele estava desviado dos estatutos do Senhor. Tudo quanto Deus ele havia dito para Salomão não fazer, Salomão fez ao contrário. Salomão, quando começa o seu reinado, quando ele constrói, ele termina de edificar a casa do Senhor, ele reúne toda a congregação, fica de frente da congregação, se ajoelha e ora ao Senhor e lhe faz pedido ao Senhor. Faz muitos pedidos.
O Senhor, ele faz uma promessa a Salomão de uma forma condicional. Ele diz para Salomão: olha, Salomão, se tu fores fiel, andares na minha presença, como foi meu servo, teu pai, Davi, assim farei com este povo o que tu me pedes. Então, Deus prossegue dizendo ainda a Salomão, dizendo: agora, se tu não fores assim para comigo, então eu farei vir sobre esse povo pragas, maldições, enfermidades e toda sorte de maldade virá sobre este povo. Então, nós vimos que Salomão, ele, no início, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas está escrito aqui no livro de Reis, contando a história dos dias finais de Salomão. Salomão já velho, cansado, não tinha mais domínio sobre o seu reino, sobre sua própria vida. E diz o texto que Salomão, ele foi idólatra, ele aderiu à idolatria pelo fato dele ter amado mulheres, não só amado como se casado com elas, mulheres das quais Deus não permitia, porque eram mulheres de nações idólatras, nações abomináveis. E Deus tinha dito para ele que ele não se misturasse, não só ele, mas como todo Israel, não se misturasse com essas nações. Mas Salomão fez ao contrário. Bom, a Bíblia nos afirma que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os abomináveis não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, cabe a você pensar aí e analisar qual foi o fim de Salomão, qual foi o destino dele. Certa feita, Jesus, falando para os discípulos, falando para o povo, ele fez uma analogia e ele olhou e disse às pessoas que estavam lhe ouvindo, disse: olha, vocês verem os lírios dos campos, como eles são lindos, não tem comparação. Eu quero dizer que Salomão, em toda a sua sabedoria, em toda a sua glória, não se vestiu como o lírio dos campos. Então, sim, eu não vou dizer, não vou afirmar que Salomão foi salvo, que Salomão foi perdido, mas o texto ele está nos dizendo aqui que Salomão foi um idólatra, ele praticou a idolatria. Vejam só o que é que diz mais o texto. Aqui no mesmo capítulo 11, diz que ele fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e oferecia sacrifício aos seus deuses. Aí o Senhor Deus, ele se ira contra a Salomão. A Bíblia diz que o Senhor se indignou contra Salomão. Veja só o que está escrito aqui ainda. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Aquela que eu falei, quando ele se pôs de frente da congregação e começou a orar, né? O qual o Senhor apareceu 2 vezes. E ordenando que não seguisse outros deuses.
Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão, olha Salomão, vai acontecer algo com você. Já que você me desobedeceu, não foi fiel como foi meu servo, teu pai Davi, eu tinha te prometido, eu tinha te feito uma promessa, que eu seria contigo. Mas agora, Salomão, o que é que vai acontecer? Já que você procedeu assim, não guardou a minha palavra, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos, eu vou tirar o reino de você e dá-lo a um de seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado de seu filho. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Então, nós vimos aqui Deus dizendo para Salomão que vai deixar ele ainda no reinado. Você vai terminar os seus últimos dias de vida no comando, no reino. Só que tem um detalhe, Salomão. Eu vou tirar o reino de teu filho, eu vou rasgar ele, eu vou dividir esse reino e vou dar a teu servo. Quem era o servo de Salomão? Era Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão, o qual Deus já tinha falado pelo profeta que iria dar ao servo. Então aí vai Deus, ele levanta adversário contra Salomão, um camarada chamado Haddad, um edomita, que era da linhagem real de Edom. Porquanto Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens em Edom. Porém, Haddad ele vai e fugiu para o Egito, na companhia de alguns homens edomitas, dos servos de seu pai. Veja bem, Deus usa o profeta Aías e chega para Jeroboão e diz que ele será rei de Israel. O que acontece? Jeroboão, ele era filho de Nabate, da tribo de Efraim. Ele era servo de Salomão. E a mãe era uma viúva chamada Zerua. Então ele se revoltou contra o rei. E isto foi por causa que ele levantou a sua mão contra o rei. O que acontece? Esse Jeroboão, ele era um homem forte, um homem valente. Então, quando Salomão viu que ele era um homem que fazia bem o seu trabalho, ele encarregou os trabalhadores para forçar a casa de José. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele estava saindo de Jerusalém. Então, esse profeta, ele veio e encontrou no caminho. Então ele estava usando uma capa, ele vai pegar a capa, rasga e diz assim, ele pega, rasga a capa em 12 partes, pega 2 partes, separa e 10 partes ele dá a Jeroboão. Veja bem o que está escrito aqui. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou em 12 partes, 12 pedaços, e disse a Jeroboão, pega 10 pedaços,
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Por que Deus fez isso? Porque Salomão abandonou o Senhor. Então, quando Salomão soube que o profeta ele tinha falado para Jeroboão, que Jeroboão ia ser rei, que ia tirar o reino de Salomão, Salomão ficou furioso e mandou matar o seu servo, Jeroboão. Jeroboão vai e foge para o Egito. E ele fica ali até a morte de Salomão, certo? Mas isso aí, meus queridos, isso aí já é outra história que eu vou fazer outro vídeo e explicar, que é onde fala da separação das 12 tribos de Israel, o qual 10 tribos fica com Jeroboão e 2 tribos fica com Roboão, que é o filho que por direito era o sucessor, que era o filho de Salomão, que deveria assumir o lugar de Salomão. Mas aí, então houve uma separação, porque na verdade quem queria assumir o total controle era Jeroboão. Mas aí houve a separação por um motivo, por causa da história que Salomão ele tinha feito o jugo do povo muito pesado, e quando ele morre, eles chegam para Roboão. Roboão já tinha assumido o trono, e eles chegam para Roboão e dizem: olha, se tu for para conosco bom, benigno, se tu nos aliviar o jugo que nos deixou o teu pai, nós seremos teus servos, serviremos todos os dias das nossas vidas. O povo fez essa proposta para Roboão. Então Roboão ele vai se consultar com os sábios, vai se consultar com os conselheiros do pai. Eles dão um conselho, eles não seguem o conselho dele. Agora vai se consultar com seus amigos, que era jovem também, né? E os amigos dão um conselho totalmente errado, totalmente contrário. Ele acaba seguindo o conselho dos amigos de Jeroboão, de Roboão. Por esse motivo, o povo se irou e abandonou e não quiseram servir, como Deus já tinha falado para Jeroboão, que lhe daria 10 tribos. Então aí o povo deixou 10 tribos, seguiu a Jeroboão, e 2 tribos ficou com Roboão. Então aí há uma divisão entre os povos, né? Que eu queria falar mais adiante, mas em outro vídeo, né? Que fala da história dos judeus e dos samaritanos. Então, essa aqui é a história final de Salomão. Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor nos dias finais. Os irmãos conhecem a história de Salomão, né? Salomão escreveu 3 grandes livros, né? Que foi Provérbio, Eclesiastes e Cantares, né? E nós vimos que no livro de Salomão, no livro de Provérbios de Salomão, ele é um livro que ele conta suas experiências, suas histórias e passa seus conselhos para o povo, né? Já em Cantares é um livro mais que ele fala sobre, um livro poético, quando ele fala do amor que ele sentia pela sua esposa, que era a sunamita, né?
E Eclesiastes é onde ele conta as suas lamentações, o qual ele analisa tudo que ele fez, tudo que ele provou, tudo que ele teve. Nada disso valeu. Por quê? Porque os seus dias terminaram da forma que está descrito aqui, ó, né? Então, essa é a história de Salomão dos dias finais, né? Então, cabe a você analisar se Salomão foi salvo ou não foi, né? Sabemos que a Bíblia, ela fala sobre a idolatria, que Deus abomina a idolatria, que Deus abomina o pecado, e os idólatras não herdarão o reino do céu. Então eu não vou afirmar que Salomão se perdeu por esse motivo, porque também o livro, ele não está aqui dizendo, afirmando que Salomão se perdeu, mas sim está dizendo que ele cometeu tudo que desagrada ao Senhor. O que o Senhor não queria que ele fizesse, aconselhou que ele não fizesse, ele o fez. Ele o fez. Então, essa é a minha opinião e a minha explicação sobre a história final de Salomão. Então, que Deus nos abençoe e que você possa analisar e estudar essa história e chegue à sua conclusão. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Então, se você gostou dessa rápida explicação, você compartilhe esse vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus e esclarecer os assuntos dos temas bíblicos. Que Deus abençoe.